pensando em iluminação de frente. O que é o ideal? Porque o que eu vejo? Eu vejo muitas igrejas, e eu já fiz isso também, às vezes eu tenho um recurso menor, e aí eu acabo usando um próprio par LED para fazer minha luz de frente. Vou lá, beleza. Compro um par LED que tem uma luz branca e coloco lá de frente. Isso, cara, assim, é um risco. É um risco, porque assim, pode funcionar, mas, cara, o resultado não sei se... Provavelmente para a igreja vai atender. As pessoas às vezes não têm uma expectativa tão grande, mas quando a gente fala atrás de uma lente de uma câmera, isso vai ser muito pior. Acho que vai repercutir muito mais. Mas eu não sei se eu concordo com você, porque o que acontece? Cara, o par LED, ele não tem, ele faz então aqui depende, negócio de luz assim, depende do modelo do par LED. Existem alguns par LEDs que são penta-LEDs, octa-LEDs, que eles têm uma difusão maior e um ângulo maior de abertura. Tá, aí beleza. E aí eles ficam mais parecidos com uma luz difusa. Com uma luz tipo de um cobre duro, mas enfim, faz uma luz... E é o branco puro, não abre RGB para formar o branco. Sim. Então assim... Mas tem o branco puro, mas você... Tipo assim, é um branco frio, né? Um branco 6000, mas aí você tem o amber, né? Aí o pessoal mescla um pouquinho. Então, mas aí o amber também não é o branco quente. Exatamente. Ele é um amarelo. É um amarelo. Também. Rebenta. E também, assim, atenderia quem está assistindo na igreja, talvez. Mas assim, a hora que você fala de uma foto... você tem uma luz que não é a sua luz. A pessoa não está escura, vamos dizer assim. E esse é o lance. Se você tem grana para comprar um par LED muito bom, beleza, você vai precisar de alguns. Vamos pensar numa distância, uma igreja com uma lateral assim de palco, de sei lá, 5 metros. Você precisa de uns 4 par LED bom para fazer uma frente ali branca. Um centro. Porque normalmente os LEDs brancos eles vêm em menor quantidade, uma potência de luz menor do que as coloridas no par LED. Você falou uma coisa, você pensou na largura, né? Na hora que a gente pensar na altura disso também, e um detalhe importante, porque a gente pensa assim, eu não posso colocar o LED bem em cima da pessoa, né? Bem em cima da linha. Acabou meu altar, na linha em cima já tá o LED. Não. Preciso dar uma distância, pensar aí talvez uns 45 graus, alguma coisa do tipo. Porque imagina, o pastor falando ali, se a luz estiver muito em cima, vai ficar sombra. Sim. Se a luz estiver muito de frente, o pastor não vai enxergar nada da igreja. Então, aí na hora que a gente pensa, eu tenho 5 metros de largura, mas eu vou ter que colocar esse LED a uns 3 metros de altura e mais uns 2 para frente... Quanto de luminosidade que eu vou ter ali onde o pastor está, onde o ministro está? Então, nesse ponto, eu acho que o par LED, ele vai falhar. Seja ele o melhor que você tiver ou o mais simples. Até porque sem falar que assim, eu concordo com o Tebas que ele falou, o nosso olho ele tem a capacidade de se ajustar muito bem às luzes. Mas quando você põe uma câmera lá, daí você vê que não imprime mesmo, que não tem qualidade. E também tem a questão do par LED, que acontece muito, principalmente nos baratos, é a frequência dele. Tem câmera que não se ajeita a frequência, tipo, ele tem os batimentos. Sim, pela quantidade de vezes que a lâmpada pisca por segundo. Tipo, a frequência dele é totalmente diferente, daí, cara, vários ainda trabalhando, você nunca consegue chegar numa imagem limpa, fica flicando. Mas é louco. E aí a gente pensa, por exemplo, num par LED. Normalmente o par LED mais comum, assim, ou seja 54x3, alguma coisa, ele tem 3 watts de potência total ali. Na hora que você acende o full dele, é 3 watts. Ou seja, RGB, U e o A, que é o branco e o amber junto. Tem alguns, aliás, o WA, porque tem alguns que tem o U, que é o tipo a luz negra. Eu falei errado, é o W que é o branco. E aí, na hora que você pega numa dessa, beleza, às vezes você acha um de 8. Na hora que a gente fala de um COB normalmente é 100 ou 200. Sim. Então a gente já pega... 200 watts de potência. A gente já aumenta muito isso. Então, na hora que a gente pensa em colocar mais longe, mais alto, preenchimento e tudo mais, isso daí já muda muito. Um lance também que você estava falando de colocar 4 par LEDs ou 4 coisas desse tipo. É legal a gente ver, e aí na hora que a gente for pensar em compor um projeto em si, esses detalhes do equipamento em si. Porque se a gente pegar a especificação de um par LED lá, ele vai dar uma abertura, tanto horizontal quanto vertical, que é onde vai formar o foco dele e tal, na distância e tudo mais. Da mesma forma o COB. Então, às vezes, num espaço desse de 5 metros, se você colocar 2 COBs que tem uma abertura bem legal, assim, talvez você já consiga preencher a luz à frente de uma forma mais homogênea. Sim. Enquanto você colocando 4 par LEDs, você vai ficar com 4 faixas. Esse é o ponto. Por isso que eu defendo sempre de que o par LED,
ele vai resolver? Pode ser que resolva, resolva algo assim. Não é o ideal. Não é o ideal. O COB já é uma opção legal. Aí começa a ser uma opção. Uma dúvida que a galera faz também é a questão do elipsoidal ou COB. Porque o elipsoidal, na real, ele é quase que um efeito de Fresnel, assim. Ele é aquela luz bem focada. Mas a grande diferença do elipso pro Fresnel é que o Fresnel ele é mais uma luz de preenchimento, né? Ele é uma luz aberta. Você não consegue fazer um foco bem fechado no elipso, por exemplo. Sim. O elipso é uma luz de efeito. O elipso ele já é considerado uma luz de efeito, não uma luz de preenchimento. Eu não diria nem uma luz de efeito. Eu consideraria uma luz de efeito, mas se a gente pensar, por exemplo, num teatro, vai ter um solo, alguém que vai acender ali e eu preciso que só aquele tem aquela bolinha perfeita, aquele bem recortado. Não tem o fade assim, né, do iluminado pro sem iluminação, assim, a luz está só ali. E aí ao mesmo tempo que ela é um efeito que acontece junto com a cena ali, ela é uma luz específica que ela está clareando. E o elipso também é muito usado, tanto de frente para esse efeito, mas quanto de cima. Então, quando a gente pensa nessa luz, nesse foco no chão, bonitinho, normalmente a luz está em cima. Você tem, às vezes, alguma coisa para te dar uma luz de frente, para você conseguir enxergar o rosto, o semblante da pessoa. E você tem essa luz, que daí fica um efeito, mesmo demarcando só ali onde ela está. Mas pensar numa igreja, você fica preso. O pastor, se você colocar uma luz dessa em cima do pastor, se ele se movimentar 1 metro para o lado de uma pregação, você já perdeu ele. Você tem igrejas, por exemplo, assim, uma coisa interessante. Primeiro, você pega o show do Coldplay, aquela que ele fez a tour, vem em São Paulo, vem em todos os lugares, tá? Foi a mesma empresa que fez no mundo inteiro. Cara, eles usaram elipsoidal, fizeram a frente toda com elipsoidal. Foi meio difícil para os caras, mas eles tinham recurso para isso. A Hillsong, se eu não me engano, também eles usam elipsoidal também, para o louvor, pelo menos para pregação, eu não sei como é que é. Na Hillsong em Los Angeles, que eu tive lá, eles tinham um elipsoidal, mas a frente era com COB. Em conferências eles têm usado bastante um BIM, ele é o especial lá. Tem vários. Que era o modelo, Igor? A gente chegou a pesquisar modelo, já, não né? lembro. Ele é um BIM que ele tem uma luz como se fosse de um elipsoidal. Ele tem uma lente especial para isso. E aí te deixa um pouco menos mecânico essa movimentação do palco. Só que tem um detalhe importante na hora que você pega a Hillsong de Los Angeles ou uma conferência. Normalmente é um espaço para 5, 10 mil pessoas, que você tem um pé direito gigantesco. E o seu elipso está lá a 30 metros. Longe. Então o foco de luz, o facho que ele abre, tudo é muito diferente. Esse é o ponto que eu queria falar. Você pega, por exemplo, a Hillsong de Los Angeles, ela nem é tão grande, mas o elipsoidal ele fica no fundo assim, ele fica longe. Então o que acontece? O foco ele faz a bolinha, mas é uma bolinha que praticamente pega quase que o palco todo. Então o cara faz uma frente ali com um refletor e tá legal. E é uma potência tem que ser muito forte. Muito um refletor muito forte. Só que qual que é o lance? Que o elipsoidal custa caro. Então, aqui a gente já, pelo menos no meu ponto de vista, a gente resolve muita coisa aqui. Porque aí é aquela pergunta, beleza, então eu vou fazer uma luz de frente na minha igreja. Então eu tenho a opção de comprar um par LED de 100 a 300 reais. Bam. Não compre. Não compre. E eu tenho a opção de comprar um COB de 700 reais, mais ou menos. E eu tenho a opção de comprar um elipsoidal de, R$2.000. Cara, tipo assim, beleza, chegamos à conclusão aqui que, cara, a melhor opção sempre vai ser o COB. O melhor custo-benefício. Para fazer a frente. Dependendo do seu pé direito, foi o que você falou, a gente vai precisar de mais elipsos. Então pensa assim, às vezes o que 2 COBs está fazendo, você vai precisar de 4 elipsos. Exatamente. Não, e às vezes você nem vai conseguir usar o elipse.